Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou servo, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha à sua direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés, como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e os 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E é sobre isso que eu quero falar nessa série, que vai ser sobre as 7 igrejas da Ásia. Já estou protelando para fazer esse vídeo há algum tempo, essa série, mas então agora eu quero fazer então essa série de Apocalipse, falando sobre as 7 igrejas da Ásia, de forma bem simples. Mas antes, eu quero recomendar você que gosta de escatologia, de ler o livro do Apocalipse, e lê-lo mais de uma vez, ler e reler, e anotando, e marcando, e fazendo anotações, fazendo seus rabiscos na Bíblia, né, fazendo suas marcações, né, e eu sempre ensino que eu faço uma leitura bíblica já há algum tempo sobre o Apocalipse na perspectiva das 7 sessões paralelas e progressivas. E se você ler de forma linear e tentar interpretar linearmente a Apocalipse, você vai ter muita dificuldade. Você fica confuso porque tem coisa que aconteceu, depois uma hora o adversário está atacando, outra hora ele está preso, outra hora a igreja é vencida, está vencendo. Como é que faz isso, né? Vencido no sentido da perspectiva dos olhos humanos, é claro. Como que vai ser isso, né? E como que funciona isso? De maneira que confunde muitas vezes. Então eu aconselho a ler sobre as 7 sessões paralelas e progressivas. Tem no meu canal já um vídeo bem simples que eu explico sobre as 7 sessões. E aqui está a primeira sessão, Cristo no meio dos candeeiros.
que vai do capítulo 1, do versículo 1, até o capítulo 3, versículo 22. É a primeira das 7 sessões paralelas, mas eu vou me ater aqui a falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Eu quero recomendar 2 livros. Um é este aqui, ó, Mais que Vencedores. William Hendrickson, um livro muito bom sobre escatologia, na perspectiva do paralelismo, uma perspectiva reformada, muito bom. E outro livro que eu também li, e eu tenho, né, é A Bíblia e o Futuro. Recomendo esses 2 livros. Esse aqui, A Bíblia e o Futuro, é de Anthony Huckman. Escreve Roikema, mas você lê Huckman. 2 livros excelentes, né? 2 livros excelentes. Eu vou confessar a vocês que quando eu li esse livro aqui, ó, realmente eu fui impactado pela profundidade bíblica nele, né? Eu sei que tem livros muito bons, e aqueles que remetem fielmente às escrituras, que quem nos impacta é a escritura. É a profundidade que o autor consegue escrever, consegue desenvolver sobre a própria escritura, porque é a escritura que nos impacta, né? E tem coisas que nós não enxergamos, não vemos, não conseguimos atentar. Aí Deus usa alguém para dar uma pregação, ou em algum escrito, algum texto, algum livro, nos ajudar a ter uma elucidação de algum assunto. Então, dado esse recado, explicado sobre as 7 sessões, falado para você ler o livro de Apocalipse, mas leia mesmo, não só uma vez, leia, depois você vai ler de novo e vai anotando. Então, o que é o livro de Apocalipse? A palavra Apocalipse, para muito, ela remete à catástrofe, a qualquer coisa que aconteça. Foi uma noite apocalíptica, foi uma semana apocalíptica. E as pessoas levam isso no sentido de tragédias, de desgraças, de chacina, de mortandade, terrores que acontecem com a natureza, tipo avalanche, vulcões, maremoto, terremotos, enchentes e desmoronamento. Foi um apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. E revelação de quem? O próprio texto diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar as coisas que em breve vão acontecer, né? Deve acontecer. E ele, pelo seu anjo, enviou e notificou a João. E João passa para 7 igrejas, das quais nós temos acesso, porque fazemos parte dessa igreja. Somos essa igreja. Então existe muita dificuldade, né, com relação às 7 igrejas da Ásia Menor. Então eu quero ver se eu consigo fazer o vídeo no máximo, cada um de uns 15, 20 minutos, né? Nós estamos com 7, e eu quero ver se eu consigo fazer todos eles de no máximo 20 minutos. Então, as 7 igrejas da Ásia. O que é a Ásia? Ásia Menor. É uma região em que os continentes da Ásia e da Europa ficam próximos uns do outro, separados apenas por uma faixa estrita do mar. E também conhecida por seu nome grego, Anatólia. Guarda esse nome. No passado era ponto de encontro de viajantes que passavam entre a Ásia e a Europa. Hoje é parte da Turquia. A Ásia Menor é uma península, isto é, um pedaço de terra cercado de águas por todos os lados, menos um, que é ligado ao continente. A palavra península quer dizer quase ilha. Por que quase ilha? Porque tem água para cá e na frente, só que está ligado ao continente, não está separado do continente como uma ilha. Então, por isso é uma península, quase uma ilha. O Mar Negro fica ao norte da Ásia Menor, o Mar Egeu fica ao oeste e o Mediterrâneo ao sul. A península se estende no sentido leste-oeste da Ásia, em direção à Europa. Aí nós vamos ver aqui, nessa pequena introdução, quem escreveu as 7 cartas. João, o apóstolo. Vamos ver aqui versículo 4, 1 e 4. João, as 7 igrejas, escrevendo as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então ele escreve, João escreve, ele estava nessa ilha chamada Pátimo, e ele estava lá nessa ilha por causa da palavra de Deus, por causa do evangelho, por causa de ter anunciado, por causa de ser pregador. Por isso ele estava lá. Observe bem. Verso 9. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, ele foi, pelo imperador Domiciano, né, levado para essa ilha prisão, e estando ali então, um dia de domingo, ele tem esta revelação da parte do Senhor,
que ele escreve à igreja, né? Então ele foi arrebatado no dia do Senhor e ele escreve no livro, e o versículo 11 diz, olha só, verso 11, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas. Então escreva e envia às 7 igrejas. E as 7 igrejas que recebem essa carta, esse livro, né, como está escrito ali, são chamadas também de 7 estrelas. 1 e o verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, né? Então, nós temos ali estrelas representando os anjos das igrejas e os castiçais, propriamente dita, as igrejas. Anjo, né, da palavra do grego angelos, mensageiro. Alguns teólogos interpretam que sejam anjos de fato, seres espirituais, né? Portanto, se você observar lá em 1 Coríntios 11:10, diz assim, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Pegando esse versículo aí, muitos entendem que cada igreja tem um anjo ali, um anjo protetor, um anjo da guarda, um anjo para cada igreja. Mas, no entanto, em nenhum lugar da Bíblia é dito que cada igreja, né, local possui um anjo do Senhor específico para proteger, mas sim um mensageiro. O que é anjo então aqui? O sentido de anjo aqui é ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja. Então já fica aqui uma asseveração da minha parte para que os pastores que são aqui citados como anjo da igreja, numa melhor interpretação bíblica, os melhores teólogos pensam assim, que são aqueles que vão ter uma mensagem. Se você é pastor da igreja e você não tem mensagem para a igreja, alguma coisa não está bem. Se você é pastor, está como mensageiro da igreja local, e você não tem mensagem, você não tem uma mensagem bíblica, não digo mensagem de revelação de CPF, RG, essas coisas aí, não. Estou falando de uma revelação bíblica, né? Com a palavra. Alguma coisa não vai bem, alguma coisa não está certa. Então a interpretação mais aceita é que esses anjos eram de fato pastores, né? E essa interpretação parece estar de acordo com o princípio bíblico de responsabilidade que o Senhor confiou aos ministros do Evangelho. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Muito embora em nenhum outro lugar do Novo Testamento os líderes da igreja sejam chamados de anjos, são chamados de pastores, bispos, presbíteros e outros termos correlatos. Apesar das dificuldades, a interpretação que mais se harmoniza com o propósito do texto bíblico é que são anjos, no caso, sentido de pastores mesmo. Além disso, embora a palavra grega para anjos nunca seja aplicada aos líderes da igreja locais em outras passagens bíblicas, isso não significa que ela não seja aplicada a mensageiros humanos. Vamos ver aqui alguns poucos textos aqui para nós desenrolarmos um pouco mais sobre isso. Marcos 1:2 diz assim, como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Né? Falando de João Batista. Lucas 7:24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, a questão quando João envia mensageiros a Jesus. Em Lucas 9:52. E mandou mensageiros adiante de si, e indo entrar numa aldeia de Samaria, ou samaritana, para lhes prepararem pousada. Então, para nós concluirmos esse primeiro ponto. O livro de Apocalipse é revelação, né? Eu tenho medo de Apocalipse. Eu já vi falar isso, muitos irmãos. Eu tenho medo. O livro de Apocalipse para a igreja é conforto, é revelação de Jesus Cristo, dele ter o controle da história e da vitória de Cristo à sua igreja. Ponto. Não tem que ter medo. Tem que ter temor de Deus no sentido de, né, respeito, reverência, etc. Mas o medo é para quem é ímpio. Aí sim, aí eu concordo. Então a revelação de Jesus Cristo, escreva no livro, né? Perceba ali o que vês, né? Ver a voz, né? Virei para ver a voz, verso 12. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Ele viu Cristo glorioso, você pega do verso 18, verso 12 ao verso 18, você vai ver Cristo glorioso. Até aqui no versículo 17, eu gosto muito desse versículo. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto.
E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Note que João, na ceia, né? Na última Páscoa e primeira ceia, as pessoas chamam de última ceia, mas não foi a última, foi a primeira. Ele se recosta no peito do Senhor. Aqui, ele cai prostrado aos seus pés diante do Senhor, glorioso. E prostrado ele cai como morto, diz o texto. Desfalecido, desmaiado ou como morto, diz o texto. O Senhor toca nele e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. E eu que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Sobre a chave da morte e do inferno, também tem no meu canal já um texto que eu falo sobre se Jesus foi ao inferno tomar a chave, foi ao inferno, uma coisa assim. Pesquisa no meu canal aí. Então, escreve o que tens visto. Ele viu na destra 7 estrelas, que são 7 anjos, 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Lembrando aqui novamente que nós estamos na primeira das 7 sessões paralelas que nós chamamos de Cristo no meio dos 7 candeeiros. Cristo no meio dos 7 candeeiros. Aqui eu paro nesse primeiro vídeo, pedindo que você fique atento, que você curta, que você comente, que você se inscreva. E doravante eu vou gravar alguns vídeos sobre essa temática, as 7 igrejas da Ásia. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde em Cristo Jesus.